Sejam muito bem-vindos à primeira edição de um podcast em collab. Marcela Zaiden, como assim um podcast em collab? Obviamente, quando juntam duas pessoas diferenciadas, sai coisa boa. Falei pro Alan Barros, Alan, a gente tem aqui uma oportunidade de fazer um baita podcast, aproveitar toda a estrutura do calendário exponencial pra gente mandar ver com convidados absurdos. Ele falou, vambora, mas vamos fazer algo diferente. Vamos fazer o primeira collab entre podcasts. Pois bem, sejam muito bem-vindos ao CNP in House e o Fala Aí, que virou Fala Aí in House pela primeira vez aqui junto com você. E para a gente estrear, eu não podia estar melhor acompanhada. Antes de começar, prazer, Marcela Zaiden, para quem é aí do Fala Aí, que ainda não me conhece, sou fundadora da CNP e, obviamente, na CNP a gente fala de cultura organizacional, mas a gente fala bem no estilo Fala Aí, na prática, direto, objetivo. Não vai ser diferente aqui, porque a gente está juntando e unindo forças. Falando em força, tô com uma potência aqui na minha frente, obrigada, que vai ser maravilhoso te ouvir. Obrigada por topar essa conversa, obrigada muito feliz de estar aqui. Para mim que vai ser uma honra entender como é que foi essa jornada. Glória, seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria que você apresentasse, contasse um pouquinho de você. Tá todo mundo curioso para saber quem é a senhora Glória Gonçalves. Prazer estar aqui, obrigada, que apresentação maravilhosa. Estou me sentindo em casa e muito honrada de ser a primeira convidada deste podcast em collab, que é um formato único, né? Uhum. E sou conselheira em marcas e empresas de alto padrão, uma delas é a Daslu, e estou muito feliz de poder contar aqui a minha história e como eu cheguei nessa posição de conselho, que é muito raro nos dias de hoje, você também conselheira, mulheres jovens em posições como essa, que são super difíceis, né, de acessar, e cada vez mais outras mulheres tendo essa possibilidade de trabalhar em conselhos, isso é algo que me enche os olhos e me faz muito feliz. Não é fácil, a gente sabe disso, acho que essa é a primeira coisa, mas tudo que é fácil também a gente acaba não valorizando, né? É isso. Se é difícil, a gente corre atrás, a gente se dedica. Então, tem um lado bom do ser difícil. Se a gente... É a história de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente vai olhar ele meio cheio e dizer que bom que é difícil, porque quando é difícil a gente valoriza. Totalmente. Queria explorar um pouquinho antes de você chegar nessa cadeira de conselheira, antes de você sentar numa cadeira de tamanha informação, né? Que carrega um peso super estratégico dentro das empresas. Apresenta um pouquinho de quem é a Glória construindo, qual foi a jornada da Glória, como que você chegou até aqui, né? Esse caminho nada fácil de chegar até aqui. Eu acho que a base de tudo foi a minha formação acadêmica. Eu tive uma formação em administração, fiz a Fundação Getúlio Vargas, que foi, assim, uma base muito sólida em termos de conteúdo e também relacionamento, em contato com empresas desde a faculdade, então isso foi muito importante. E também estudei Direito na São Francisco, então ter essa dupla graduação foi muito incrível para eu ter essa pluralidade e conseguir me posicionar em termos, né, não só estratégicos, mas também jurídicos, e ter uma visão 360 do como eu posso auxiliar uma empresa, seja ela do setor de real estate, seja do varejo. Então, eu tenho uma visão um pouco maior, mais ampla de alguns temas que eu acho que eu não teria se eu não tivesse transitado e estudado esses dois grandes temas. Acho que um ponto importante, né, que cada vez mais a gente vem falando sobre formação, a importância da formação na nossa trajetória. E aí, até puxando esse gancho para a gente começar pensando, estamos aqui diretamente, até para atualizar todo mundo que está em casa. A gente está aqui diretamente da imersão Calendário Exponencial. Está rodando ali do outro lado, tem mais de 50 empreendedores, líderes, pensando como que vai ser a estrutura dele e o planejamento dele em todos os aspectos para 2026. Você, o que veio buscar aqui? Qual foi a informação? O que te tirou do teu dia a dia, que é um dia a dia intenso, para parar 3 dias para imergir num assunto tão estratégico? Ótima pergunta, porque são 3 dias que a gente trava a nossa agenda, cancela todas as reuniões, viagens a trabalho, para estar aqui
E realmente conhecer outros empresários e empresárias já é um ponto muito importante para mim. Então, relacionamento aqui, eu já ouvi algumas histórias e experiências de outros setores que eu já consigo implementar e trazer de bagagem para o meu setor. Acho que esse é o primeiro ponto que está sendo muito rico, essa troca com outras pessoas e outros setores. Atualizar também muito, né, do que a gente vê de mercado, estratégias. A gente está falando de 2026, a importância de a gente parar e planejar junto também com a nossa empresa, com o nosso time e colocar isso como também um referencial para o ano de 2026, que, segundo o Alan Barros, não vai ser um ano fácil. Não vai. Um ano com muita disputa política, né? Ele falou isso, com muitos feriados e uma Copa que vai se estender por aproximadamente 40 dias. Então, sim, você imagina 2026... Não vai ser para amadores. Não vai ser para amadores. E quando a gente tem um ano como esse se aproximando, nada melhor do que a gente sentar e planejar e unir o time e dar esse norte também para a gente conseguir passar bem por esse ano, né? Então, acho que estar aqui hoje significa muito além de simplesmente me atualizar, mas trocar também com outros executivos, sentar aqui, conseguir aprender também com você já nesses minutos que a gente está aqui, já foi uma troca super rica. Estou muito feliz de que venham os próximos cursos. Maravilhoso. Quando a gente fala, né, de lugares como esse, de desenvolvimento, de você aprender, de você bloquear a sua agenda durante 3 dias, até para ter essa atenção plena, que a gente sabe que é extremamente difícil, a gente está aqui, aí está rodando celular, está rodando reunião, está rodando time. Do teu aspecto, do teu ponto de vista, quando você olha para uma cadeira de conselho, né? Uhum. Como que se diferencia uma cadeira de executivo para uma cadeira de conselho? Quais são os desafios, por exemplo, na hora de planejar? Uhum. Quando a gente fala de planejamento, a gente sabe que existe aqui uma camada muito estratégica. Uhum. Só que o dia a dia acontece no tático e no operacional. Total. A gente pode montar a estratégia mais linda da vida. Você tá conectado com o tático. Esquece. O tático operacional morre. E a cadeira de conselho, eu entendo, pelo menos as que a gente vem trazendo da área de pessoas, a gente debate muito a estratégia da área de pessoas. Quando você olha para um planejamento, você também me parece ser alguém fazedora como eu. Quais são os desafios de não fazer, mas planejar de uma cadeira de conselho? Que é justamente uma cadeira que você não é executiva. Uhum. E é importante ter esse distanciamento, por mais que a gente tenha esse perfil, né, de mulheres fazedoras, com histórico, né? Eu fui executiva por muitos anos, fui CEO também. É um desafio não fazer. Mas é importante se distanciar para a gente conseguir, com esse espaço, orientar e dar um caminho, pensando no médio e longo prazo, que às vezes as distrações do dia a dia, do operacional, podem acabar contaminando esse planejamento mais longo. Então, acho que é importante a gente continuar na nossa posição e acabar, né, não afetando, né, nesse dia a dia operacional, para a gente conseguir ter esse distanciamento e poder dar sugestões melhores e caminhos melhores como um planejamento para o próximo ano ou para os próximos 5, 10 anos. Então, em conselho, não falamos, né, do curto prazo. A gente fala muito e discute muito o que é o médio e longo prazo das companhias. E isso é muito importante também. A gente está nessa posição de distanciamento, porque essas distrações podem acabar afetando no que vai ser esse rumo da companhia. Acho que você tocou num ponto extremamente relevante, né? A gente, quando está numa cadeira de conselho, a gente tem esse papel. A gente senta nesta cadeira de puxar o time, os executivos, para um olhar, né, de médio e longo prazo. Gente, maravilha, pau tá torando ali no curto, todo mundo apagando incêndio, mas se a gente não cuidar agora do médio e longo e ninguém estiver olhando para o médio e longo, o curto vai ser prejudicado. Porque o tempo inteiro, querendo ou não, você vai estar só olhando para o curto. E o curto sempre vai ser apagar incêndio, porque você não planejou adequadamente o médio e longo. E foi algo que a gente falou agora e aprendi agora no curso, que o Alan falou assim, Glória, e falou para todos os alunos, 70% vai estar em cima do previsto. 30% vai ser em cima do imprevisto. Se você não planejou nada,
você está trabalhando com 100% de imprevisibilidade. Perfeito. Então, eu acho que isso já foi um grande ensinamento que eu tive aqui, que é o seguinte, imprevistos vão acontecer. Mas se você planejou, estruturou um plano ali estratégico que vá se honrar pelo menos 70%, você já está no lucro. Você já está na frente. Está na frente. Isso é extremamente crítico, né? Queridos empreendedores, a gente sabe que vocês vivem do curto prazo. Falo isso de uma cadeira própria. Né? É. Eu também sou isso. Agora, o que a gente está trazendo aqui que a Glória trouxe de lá para cá rapidamente e com uma precisão absurda? Cuidem, porque se você já vai ter ali 30% de imprevisibilidade, de imprevistos, se você não cuidar, os outros 70% também vão virar. Acho que essa é uma sacada animal, assim. Como que hoje... Já valeu o curso. Já valeu o próprio. Então, não, Alan, tá pago, já valeu. Eu já falei pra ele, tá pago, olha, tudo que eu já investi nesse curso já valeu a pena. Maravilhoso. E são lembretes que são importantes em atualizações e cursos como esse, são lembretes importantes pra gente ter sempre, porque o dia a dia vai acabar sendo apagar incêndio. Se a gente não para por 2, 3 dias... e escuta aula como essa, né? Aulas assim, e faz trocas com outros empresários e outros conselheiros, conselheiras, a gente acho que não para e começa a repensar qual vai ser o caminho, né? Para frente. Eu costumo dizer, Glória, que o óbvio precisa ser dito. Toda aula minha, eu começo sempre trazendo isso. Pessoal, o óbvio precisa ser dito. Tem algumas coisas aqui que eu vou dizer que, parece óbvio. Toda vez que algo parecer óbvio, pare e reflita 5 segundos. É óbvio, mas eu estou fazendo? Porque Incrível. Se parece óbvio e eu não estou fazendo, talvez não seja tão óbvio assim. Planejamento é uma dessas coisas. Sem dúvida. Né? Sem eu dúvida. Acho que às vezes a gente acaba deixando muito para frente, empurrando esse estabelecimento de metas e quando você percebe o ano já foi. Acabou. E você não parou. E seja empresa média, pequena ou empresa maior, parar e estabelecer isso com muita clareza e algo quantificável é muito importante, né? Quando você olha para o teu histórico, né, aí puxando mais o teu histórico de executiva, quais foram os grandes desafios que você conseguiu, assim, isso aqui foi um baita desafio que, por conta do meu planejamento, eu consegui antecipar e algo que poderia ser catastrófico, eu consegui controlar melhor, trazer melhor, porque eu me planejei, né? O que você consegue trazer aí da tua carreira de executiva? Acho que o exemplo mais claro foi a pandemia. Eu ainda era CEO em uma empresa de mobilidade em plena pandemia e a gente, né, não estava fazendo muito trânsito, nada. E o fato da gente ter feito um planejamento bem rigoroso nos ajudou a atravessar a pandemia, conseguir depois uma captação que a gente nem esperava, porque captações foram difíceis. Porque Foi a gente o inverno das estruturou startups. Totalmente. Então, a gente ter se organizado, já ter cortado custos antes da pandemia. Então, fizemos toda uma lição de casa pré-pandêmica que nos favoreceu. Montamos um time incrível, reforçamos cultura, que é um tema que você traz muito, né, nas suas aulas, nos seus cursos. Isso tudo foi planejado, estruturado e, por isso, conseguimos atravessar esse momento na empresa de forma muito satisfatória. Pelo contrário, teria sido catastrófico, como foi com várias empresas, né? Vou falar isso agora, assim, se a gente for parar para olhar, juntou, inclusive, um caos ali, né? Depois teve o inverno das startups, a quantidade de layoff que a gente presenciou durante a pandemia, assim, foi bem crítico. Não recomendo, mas para quem viveu sabe o aprendizado que foi, né? A gente saiu dali com muita coisa que nunca imaginávamos e talvez nunca passaríamos se não fosse a pandemia. Total. E acho que saímos lideranças e saímos executivas, conselheiras muito melhores. Sim. Então, graças à pandemia, que foi um período terrível, né? Pudemos aprender e evoluir e trazer algumas lições que a gente aplica até hoje, né? Então, ter essa consciência, né, de estrutura de custos, ser uma pessoa muito assertiva em relação aos números, aos dados. Outro ensinamento que a gente teve aqui na aula, que é o seguinte, acompanhar resultados diários. Sim. Isso, pandemia, me trouxe muito. Porque
todo dia mudava, né? As restrições se ajustavam a cada semana. E a gente precisava acompanhar o que essa restrição estava trazendo de resultado diferente no bottom line. Então, assim, isso tudo que a gente foi implementando antes desse momento pré-pandêmico foi muito importante para a gente atravessar e são coisas que eu trago até hoje. Um ponto importante para quem está ouvindo em casa. A cadeira de conselho, especialmente para o pequeno e médio empreendedor, ainda parece algo muito distante, né? Parece, nossa, que não, é um negócio muito longe de mim, financeiramente inviável. Quando você olha para a tua cadeira de conselheira e você entende o cenário, especialmente ali do médio empreendedor brasileiro, qual a relevância que você veria para um empreendedor médio brasileiro ter um conselheiro? Não precisa ser um board, né? Um conselho consultivo com mas pelo menos um conselheiro de algum tema específico que seja mais Ótima crítico para o pergunta. negócio dele. O que você imagina? Ótima pergunta, que é justamente no pequeno e médio empresário que a gente percebe, né, desafios, né? Times super enxutos, verbas muito enxutas também. E aí que a necessidade de você ter alguém, podemos chamar de conselheiro ou de mentor, mentora, e é algo que eu falo muito para as minhas amigas empresárias e também lideranças, a importância da gente ter uma mentora, um mentor que nos acompanhe na nossa carreira, na nossa empresa, e também dessa orientação, estando de fora. Porque esse microempreendedor ou médio empreendedor, de empresas pequenas ou médias, ele está tão imerso nesses incêndios, né, que fica apagando diariamente, que às vezes ele esquece a foto do que tá acontecendo de médio e longo prazo. Então, ter um conselheiro, mesmo numa empresa pequena com um budget reduzido, é crucial para você conseguir enxergar oportunidades que você às vezes não enxerga e que seu time também não está enxergando. Você entender pontos cegos que você não está deixando passar. Então, eu às vezes acho que para empresas menores ainda é mais crucial, porque é uma estrutura de time reduzida. Então, eu acho incrível a sua pergunta, porque não é muito comum, né? As startups, assim, eu senti um movimento muito recente das startups montarem conselhos, e eu acho isso muito saudável, mas as empresas não startups ainda muito incipiente com essa implementação, né, de uma estrutura, com periodicidade de reuniões, com metodologia, né, porque não é uma reunião que você faz sem metodologia. Então, é importante e eu acho que cada vez mais essas empresas se munirem com conselhos, com mentores, para poderem aí atravessar anos difíceis como vai ser 2026 também. E como foi da pandemia, como vai ser 2026. É isso. Na sexta-feira passada, acho que foi sexta ou sábado, eu entrevistei o Maurílio Nunes. Ele é o coronel, hoje ele é subsecretário de Segurança do Rio. Ele é o coronel do BOP, ele foi coronel do BOP durante muito tempo. Falo para ele, gente, ser subsecretário de Segurança do Rio de Janeiro é um cenário caótico à parte. E uma das frases dele foi, o dia mais difícil da sua vida sempre foi o ontem. Porque todo dia você vai ter um dia mais difícil, todo dia você vai ter... E é a mesma coisa, assim, todo ano mais difícil foi o anterior. O próximo ano vai ser difícil mais ainda e você vai passar por mais dificuldade. Eu estava no curso escrevendo para as minhas amigas empresárias no WhatsApp, o ano vai ser difícil, meninas, vamos trabalhar, vamos estudar, porque a gente tem um grupo, né, de mulheres empresárias, e durante o curso, a aula, ouvindo os professores, eu escrevendo e falando... Turma, vamos preparar para 2026, que não vai ser trivial. Não. Porque a gente entra, né, o ano com muitos desejos, muitas resoluções, né? E manifesta para o universo. Não vai ser tão fácil. E a gente, às vezes, joga para fé e esquece de trazer para a prática. Mas uma frase que um conselheiro meu de vida me falou há uns anos, ele falou assim, fé não é estratégia. Obviamente a fé ajuda. Ajuda. Muito. E fé é base para a nossa vida. Mas você vem numa empresa e às vezes até ouço, né? Ah, se Deus quiser... Não, calma. Se Deus quiser, óbvio, né? Somos... Né? E ainda quem acredita, né? Que a fé... E tem pessoas que não acreditam, mas não dá para você chegar numa reunião... Ah, se Deus quiser, vai dar certo.
Não, a gente precisa realmente ter os dados, ter estratégia para entender se o caminho é um caminho que vai ou não ser bem-sucedido. Então, essa frase me marcou muito, que fé não é uma estratégia, porque realmente a gente precisa se munir de ferramentas, e ferramentas que estamos aprendendo hoje no curso, como, né, fazer nossas estratégias serem bem-sucedidas. Não adianta acreditar, não, eu tô realmente acreditando que vai dar certo o ano que vem, com feriados prolongados, Copa, disputas políticas, mas eu tô com fé que vai dar certo. Reforma tributária. Então, assim, continua, né? A lista de desafios continua. Não dá pra gente... não, eu vou ficar aqui sentada, apagando incêndio, e vou acreditar que vai dar certo. Não. É usar esse ferramental, conhecimento, participar de mais eventos, né, e encontros dos nossos setores e trocar para poder realmente evoluir e ultrapassar aí qualquer desafio. A gente está falando de estratégia, né? E aí eu vou, ainda pensando nesse pequeno médio empreendedor, qual é a hora, e até para o grande, qual é a hora de tomar a decisão de ter um conselheiro? Qual é o momento certo de você olhar e dizer assim, agora eu preciso de um conselheiro, alguns... Como que você identifica, do teu ponto de vista, o momento ideal? Quando você está disposto a mudar de patamar. Perfeito. Seja mudar de patamar em termos de faturamento, em termos de alcance. Puxa, agora eu quero um alcance nacional. Não tenho nem ideia de como começar isso aqui. É a hora. Agora eu quero ter mais visibilidade, posicionamento. Então, eu acho que é muito isso. Quando você toma a decisão e tem a clareza que você quer mudar de patamar. Essa é a hora de escolher e ter um conselheiro ou uma conselheira junto com você. E como fazer essa escolha, né, pelo perfil do conselheiro? Que eu acho que eu acredito também que, do meu ponto de vista, e o que eu sempre recomendo, tem um ponto super importante na hora de você escolher um conselheiro, que é a cultura, os valores desse conselheiro, né? Precisa se conectar. Não adianta você trazer um conselheiro que tem um viés muito mais voltado para feeling, para uma visão energética, holística. E com todo respeito, cada um não tem certo, não tem errado, cada um tem a sua crença, mas você traz um conselheiro com a visão holística e você é extremamente voltado para dados, para número, não vai casar, né? Vou te falar aqui, ó, não vou falar nomes, mas conheço muitos empresários que têm conselheiras holísticas e eles acreditam tanto na conselheira que tudo que ela fala e ela direciona, não vou falar nome, não vou citar empresa, mas empresa até listada na bolsa, que ela vai um dia na empresa. Isso aqui é prepara pro corte, tá, gente? Isso aqui é essa conselheira. Eu gosto de quem prepara pro corte. Prepara pro corte. Essa conselheira vai na empresa, ela olha, ela vê ela sente a energia e ela fala: muda essa planta de lugar. Essa planta aqui é uma planta artificial. A planta artificial não faz sentido e vamos mudar. Ela muda desde o layout até a estrutura dos times. Ela é uma conselheira, existe, tá? Existe. É uma pessoa aqui no Brasil que ela vai nessas empresas e ela dá um direcionamento energético para a empresa. E, gente, eu não estou fazendo juízo de valor nenhum. Tem muitos desses empresários que contratam... Que eles acreditam. Gente, acreditam e dá certo. É crença. E contra a crença, para mim, crença Entende? É na linha de... Crença é na linha da religião. Futebol, política, religião, crença, ninguém discute. Mas quando você olha, por exemplo, para uma pessoa 100% voltada para dados, 100% preocupada com dados, e contrata um conselheiro holístico... Nós não iríamos contratar um conselheiro holístico, provavelmente pelo nosso jeito. Com certeza não, mas... É o meu jeitão. E não que eu não acredite, muito pelo contrário. Na minha vida pessoal, eu super acredito. Tudo que você imaginar, tudo que dá para trazer energia positiva, mas eu vou atrás. Esse é o ponto. Alinhamento de valores de mundo, de princípios, de visão. Então, assim, esse alinhamento é crucial para você escolher sua conselheira, seu conselheiro. Então, se você sugere? Como que você faria um checklist aqui? Eu gosto de aplicação, gostei. Aplicabilidade. Como que você faria? Alinhamento de valores, acho que é e de visão de mundo. Acho que é o primeiro check que você tem que dar na lista. Eu acho que 2, né? Também
a especificidade desse conselheiro, mas também a visão generalista que ele tem. Então, às vezes, tem muita gente, eu preciso de um conselheiro que me ajude no meu setor. Às vezes, é seu conselheiro que é do varejo que vai te ajudar no real estate, com insights do varejo. Legal, bacana. Isso é importante. Essa não dica é boa. trivial. Normalmente, as pessoas acham, vou contratar um conselheiro do meu setor. Os melhores insights não vão vir do seu setor. Isso foi algo que eu até ouvi o Alfredo Soares falando em um podcast. Ele é maravilhoso. Ele falou justamente isso. Às vezes, um insight que ele teve de vendas ajudou para uma ação comercial. Em outro setor que não era nem de... Então, é importante realmente você entender, né, que a escolha do teu conselheiro não é setorial. Você pode realmente buscar pessoas que tenham essas credenciais. E terceiro, alguém que estude e que realmente esteja preparado para essa cadeira. Como falamos antes, né? Tem alguns do's and don'ts de ser conselheira e conselheiro. Muitas conhecidas minhas, conhecidos... Glória, como que eu começo? Vai estudar. Existem cursos incríveis para conselho, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Nos Estados Unidos, Harvard tem uma linha de cursos só sobre conselho. Que legal. Vamos deixar a dica aqui para por que favor, não depois, fazermos um curso sobre... Por que não termos um curso para conselheiras? Fica a dica aqui. Vamos deixar... Vamos deixar registrado aqui. Deixa registrado esse insight. Porque eu acho que a gente precisa realmente ter essa orientação, né, de conteúdo e ser uma pessoa que ela estudou para estar... E está realmente estudando sempre para estar nessa cadeira. Está atualizado, não é uma pessoa que ela está olhando, né, pelo retrovisor. Essa pessoa não vai ter essa visão de médio e longo prazo para a tua companhia. Então, acho que é importante esses três critérios aí principais para escolher. A gente já passou por momento do conselho, a gente já passou por critérios do conselho. Agora, eu queria que você fechasse. Como que você, na cadeira de conselheira, hoje, você entende que agrega para quem você atua, para as empresas que você atua hoje? Como que você vê, do ponto de vista, o teu diferencial? Porque o teu diferencial vai inspirar outras pessoas a saber se elas conseguem ou não também sentar nessa cadeira. Eu acho que são boas provocações. O bom conselheiro, ele não concorda com tudo. Não concorda com muita coisa, na verdade, né? Com tudo. É não concordar para agradar. É você ser a pessoa que, às vezes, vai ser a pessoa que vai discordar de muita coisa. Mas são boas provocações. Então, eu acho que esse é um ativo meu, que é realmente ter essa autenticidade de colocar o que eu acredito, independente de estar ou não alinhada com os demais. Mas entender o que faz bem para a companhia, para os executivos, para o business continuar perene e colocar essas provocações de forma, obviamente, muito sadia, mas eu acho que isso acaba sendo um grande diferencial, porque no mundo que a gente, às vezes, né, a gente é muito estimulado a concordar, né, com tudo. Então, as pessoas têm medo de discordar. Medo de discordar. E discordar, a gente pode discordar e continuar educada, respeitosa, profissional. Mulheres executivas discordam, gente, e a gente continua sendo... Amigo, incrivelmente querido, profissionais, amigos, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. E eu acho que uma empresa, quando ela tem uma conselheiro, ela quer ser provocada. Que caminho que eu não estou tomando? Onde que talvez eu estou deslizando? Uma coisa que eu faço muito, quando eu entro numa vaga de conselheira, eu faço cliente oculto na empresa. Gostei. Mas Glória, não é tua responsabilidade, teu escopo, né? Fazer um cliente oculto. Às vezes é algo para o marketing fazer ou para outra área. Mas eu quero entender, como se eu fosse cliente, quais são os pontos de contato com a marca, como a marca está lidando, a empresa está lidando com esse cliente ou com esse investidor. Porque daí eu começo a entender e ter insights e trazer, de novo, provocações para a empresa que vão, às vezes, despertar caminhos que ela ainda não tinha tomado. Então, acho que é uma proatividade, né, que a gente tem, que a gente até falou que a gente é fazedora, mas uma proatividade muito mais voltada para colocar caminhos. E outra, fazer boas perguntas, né, que às vezes a gente
Isso também é outra característica de uma boa conselheira, é fazer boas perguntas. Às vezes a gente fica Não só é? querendo dar resposta, né? E acredito que tem um ponto aqui de maturidade também para o CEO que está ali naquela cadeira com o conselheiro. Opa. De não esperar que o conselheiro vai trazer fórmula mágica, não esperar que o conselheiro vai trazer coisas prontas, que isso aqui... Não. O papel nosso ali é provocar. O papel nosso é... Quando a gente faz as perguntas, muitas vezes vai fazer com que ele pense sobre perspectivas diferentes ou até mesmo repense. Ou, uma das coisas que eu acho mais bonitas, estruture para falar em voz alta. Porque o estruturar para falar em voz alta já te exige um nível de maturidade maior. Do tipo, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou falando a coisa certa? Será que é esse o caminho? E tudo isso passa por uma boa cadeira de conselho. Total. Então, faz super Resumiu sentido. super bem. Não, Adorei. Incrível. Passamos por essa tríade do conselho. Fiquei muito feliz, Glória, de te conhecer. Eu que tô Tenho honrada certeza de que é estar só o aqui. começo de uma construção de relação. Ambiência é sobre ter pessoas como você próximo. Eu tô saindo daqui muito feliz Eu de ter também. você próxima. Trocas maravilhosas. É isso. Obrigada. Então, por favor, deixa as tuas redes sociais, como é que as pessoas te acompanham. Glória Gonçalves Oficial. Me sigam ali. Eu coloco muitas dicas para mulheres que querem entrar em conselhos. Então, coloco bastante do que é meu dia a dia, minha rotina, os desafios. E quero vocês ali trocando comigo. Mulheres que me acompanham, já vou puxar essa collab para todo mundo Bora. ficar com a informação aqui. Glória, muito obrigada. Prazer. Foi uma Obrigada. honra. Adorei. Valeu demais. Adorei. Para vocês que ficaram aqui com a gente, que aguentaram e passaram por várias dicas, várias porradas, porque de fato isso aqui foi aguentar a porrada. A gente não vem aqui para mimimi, a gente vem aqui para papo sério, dica prática e direta. Muito obrigada. Já curte, segue e o principal, compartilha, porque teve muita dica boa. Se tá na dúvida, ainda não me segue, @marcela.zaiden. Esse foi o primeiro podcast em collab e é o primeiro de uma série. Vem muita coisa boa ainda. Aguenta e espera que vem lá. Tchau!